Hoje a gente falou do avanço de vendas externas para o setor de carnes e um potencial do Brasil vencer e vender cada vez mais para novos clientes, vencer barreiras tarifárias. Tem um estudo, inclusive, que indica que a carne brasileira é ou pode ser a mais barata do mundo. Para explicar esse estudo e mostrar como foi feito o cálculo, como a gente pode falar que a carne é mais barata, eu me conecto agora com a colunista do CNN Agro, Lígia Pimentel. Obrigada pela presença, Lígia, nesse feriado de carnaval. Conta pra gente, bem-vinda. Obrigada pelo convite. Vamos lá, fica estranho muitas vezes escutar isso para quem depende do varejo brasileiro. Nós estamos no mercado aqui que é uma economia em desenvolvimento, então o poder de compra ele é bastante limitado. Outro atributo aí que pode causar estranheza para essa afirmação é porque a carne bovina ela tem um valor agregado maior quando a gente compara, por exemplo, com frango e suíno, né? Por quê? Porque é um animal que exige mais tempo para ser produzido, então o quilo da carne, naturalmente, ele é mais caro. É um animal que tem, no nosso mercado, a gente fala menor eficiência produtiva. Então, ele transforma o alimento em carne em muito mais tempo do que o frango e o suíno, por exemplo, que tem uma eficiência maior. Porém, quando a gente fala de carne bovina, e a gente compara com preços ao redor do mundo, o Brasil tem a carne mais barata, inclusive ao consumidor. E o nosso estudo, o que ele contempla para a gente trazer essa afirmação? Né? Em primeiro lugar, quando a gente vai no preço da matéria-prima. Então, o boi brasileiro, quando a gente transforma o preço dele em dólares, ele é o mais barato do mundo hoje, tá? A gente não tem nem no Paraguai, nem no Uruguai, nem na Argentina, os nossos competidores aqui na América do Sul, um valor tão competitivo. Hoje a gente tem um boi de aproximadamente US$ 57, né, de custo, e o Paraguai tem um 70, por exemplo, tá? Que é o segundo mais barato do mundo é o Paraguai, então a gente está bem mais competitivo. Mas não adianta só ser competitivo, a gente precisa fazer essa comparação no mercado varejista, né? Então, quando a gente olha para o Brasil, a gente tem um acém aí em torno de R$ 35 a R$ 40 o quilo. O acém, que é uma carne de dianteiro, portanto, uma carne mais barata, que faz parte do dia a dia da dona de casa. Quando a gente olha para os Estados Unidos, o acém custa US$ 120, R$ 120 o quilo, agora tornando tudo, transformando tudo para reais. E quando a gente olha para a China, são R$ 70 o quilo. Mas eu acho que o que conta mesmo é a comparação com o poder de compra. Ou seja, quando eu pego o salário mínimo e comparo entre esses países, né? Não adianta só eu dar o valor final. Aí sim eu tenho uma noção de quanto o consumidor consegue consumir daquele produto. E a gente fez essa comparação. Então, enquanto nos Estados Unidos o americano ele consome aproximadamente aí 15 quilos de acém com salário mínimo, na China eles consomem 12, olha só, com salário mínimo, e no Brasil a gente consome quase 20 com salário mínimo, tá? Então, mesmo considerando o poder de compra do brasileiro, que é um poder de compra mais limitado, né, a gente tem uma possibilidade maior de trazer essa carne para o prato do brasileiro. E não é à toa que o Brasil é o quarto maior consumo per capita de carne do mundo, está atrás de Estados Unidos. E veja só que mais um dado interessante, né? Os Estados Unidos têm um PIB per capita de mais de US$ 80 mil, o Brasil tem um de US$ 8 mil, e mesmo assim a gente consome proporcionalmente muita carne. A gente não faz tanto essa comparação com a China, porque a carne também é uma questão cultural, tá? Porém, o chinês tem consumido cada vez mais carne bovina. Então, considerando aí os poderes de compra e os valores no varejo ao consumidor, a gente tem que a carne bovina brasileira é a mais barata do mundo. A gente tem um grande problema no Brasil, que não é necessariamente o preço, principalmente quando a gente compara outras nações, mas sim o poder de compra, o PIB per capita e o acesso aí à renda, né, trabalho e renda do brasileiro, que acaba limitando esse consumo. Lígia, e uma pergunta relacionando aqui a ciclo de abate, né? A gente fala sobre isso na pecuária e quando o ciclo de abate é menor e afeta o preço na gôndola. Nesse estudo, a gente pode extrair um pouco dele que, apesar dos fluxos diferentes do ciclo de abate, a gente mantém essa carne mais barata em relação a outros países? Excelente pergunta. Na média histórica, o Brasil é 14% mais barato do que seus concorrentes. Hoje, a gente está numa fase ainda
considerada de baixa de ciclo pecuário. O que significa isso? Que a gente expandiu muito a produção. Estamos produzindo recorde. Frente a concorrentes no resto do mundo que estão tendo contração de produção. Exemplo, Estados Unidos. Então, hoje nós somos 25% mais baratos do que a média global dos principais exportadores, a média ponderada. Ou seja, nós somos muito competitivos. Aí você pode me perguntar por quê? A gente tem muita disponibilidade de terra, a gente tem um clima que favorece muito a produção agropecuária, a produção de capim. Capim, né, pasto, precisa de sol, temperatura, água e muita chuva. Então, o Brasil ele tem uma disponibilidade hídrica também de água de superfície muito ampla, e tudo isso favorece o custo produtivo no Brasil e torna o Brasil muito competitivo. É um país realmente que tem uma aptidão natural para produzir pecuária e para produzir carne. Então, isso eleva muito a nossa competitividade. Faz uma comparação com os Estados Unidos, por exemplo. Tem regiões produtoras que passam mais de 6 meses debaixo de neve. Então, a gente tem uma competitividade que leva a gente a ter um preço muito mais atrativo globalmente. Por isso, a nossa natureza exportadora. Por isso que o Brasil produz muita carne, consegue abastecer o seu mercado doméstico com a carne mais competitiva do mundo, mais acessível, né? Mesmo diante do poder de compra, como eu demonstrei, e ao mesmo tempo ser o maior exportador global também. Aliás, um lembrete: o Brasil acabou de ultrapassar os Estados Unidos e é o maior produtor de carne bovina do mundo. Então, eu tenho escutado alguma conversa, por exemplo, sobre colapso de abastecimento. Eu acho que a gente está bem longe disso. Acho que a gente tem produzido muito, tem a ver com o ciclo, mas mesmo dentro dos ciclos, a gente ganha ou perde um pouco de competitividade, mas nós continuamos sendo muito competitivos pela nossa natureza produtiva. Muito bom. Muito obrigada, Lígia Pimentel, conosco. Lembrando que sempre às terças e quintas a gente tem a Lígia aqui. Obrigada pela explicação e a gente vai ficar de olho. Boa notícia aí que a carne brasileira está indo para muitos países e ficando no país também, no mercado nacional mais barato. Lígia, obrigada. Acho que resta a gente assim, desenvolver nossa capacidade de consumo, de poder de compra e de absorção dessa carne. Obrigada pelo convite, um grande abraço, bom carnaval. Abraço, até lá.